a 1,000-meter range. It has the power to tear a man apart, and it never misses its target. O direito à imagem é um dos ramos do direito da personalidade. Afonso de Miranda assim o define. Direito à imagem é direito de personalidade quando tem como conteúdo a reprodução das formas ou da voz ou dos gestos identificativamente. Assim, não importa se pública, fragmentada, só a utilização da voz, desde que se identifique a pessoa, sua imagem estará em jogo. A preocupação com o direito de imagem surge após a Segunda Guerra Mundial, assim como os demais direitos personalíssimos, no contexto de despatrimonialização do direito civil, protegendo o indivíduo por sua dignidade. A imagem, vinculada à personalidade, é um bem imprescritível, ilimitado, irrenunciável, vitalício e indisponível. Mesmo sendo indisponível, o indivíduo pode associar sua imagem à sua esfera patrimonial, fazendo dela um bem em parte negociável. É assim que muitos artistas ganham a vida. Com o avanço dos meios de comunicação, a imagem se tornou um produto, principalmente em razão das novas técnicas de produção. O rádio, a televisão e a internet, que trabalham diretamente com a manipulação da imagem, devem estar comprometidos não só com o cuidado da imagem física, como a voz, a fotografia e os vídeos, mas têm de se preocupar com a imagem simbólica, aquela em que a honra, a reputação, o prestígio e a dignidade da pessoa retratada estão envolvidas. O direito se preocupa com a relação que surge entre o uso da imagem física e simbólica. Nessa relação, o sujeito retratado pode ser tanto promovido como denegrido, cabendo ao direito impor limites quanto ao uso da imagem. Para tanto, o legislador traz uma série de dispositivos. Merece menção a Lei 9.610, de 98, sobre os direitos autorais, a Lei 8.069, de 90, do ECA, que disciplina a reprodução de imagens de menores, a súmula 221 do STF, sobre a responsabilidade civil pelo ressarcimento do dano, e, por fim, a súmula 413, que dispõe sobre o marco civil da internet. Os principais são o artigo 5º da Constituição, que assegura a indenização por dano material, moral ou à imagem, e o inciso 10º, que garante a inviolabilidade da intimidade. O artigo 20 do Código Civil assim dispõe. Salvo se autorizadas ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. Apesar da vinculação à honra, o direito da imagem é autônomo. Não é preciso um efeito negativo da sua reprodução para poder ser passível de indenização. O dano se verifica de uma simples desautorização. O caso da atriz Maite Proença é exemplar nesse sentido. A revista Playboy recebeu autorização dela publicar suas fotos, mas a atriz se viu surpreendida, entretanto, quando viu as mesmas fotos divulgadas em um jornal de grande circulação. O pedido de indenização por ela foi rejeitado com base no seguinte argumento: se fosse a autora uma mulher feia, gorda, cheia de estrias, publicação de fotografia desnuda ou quase em um jornal de grande circulação certamente lhe acarretaria grande vexame. Tratando-se, porém, de uma das mulheres mais vendidas do Brasil, nada justifica pedido dessa natureza, exatamente pela inexistência daqui de dano moral. Recorrendo à decisão, a atriz conseguiu provimento do seu pedido de dano moral, que ainda poderia ser complementado pelo pedido de tirada de circulação dos exemplares disponíveis. Diante de tantos dispositivos que asseguram o direito à imagem, cabe se perguntar onde fica o direito à liberdade de informação, também amparada pela Constituição em seu artigo 5º. Há quem defenda que a liberdade de informação, preceito constitucional, fica restrita pelo enunciado do artigo 20 do Código Civil, o que abriria margem para a inconstitucionalidade. Essa, obviamente, é uma posição radical, tendo em vista que os intérpretes do direito podem bem suprir a omissão legislativa, ponderando os casos de uso indevido da imagem em contraste com o direito à informação. Para tal ponderação, alguns critérios são utilizados com frequência, como os do lugar público e o da pessoa pública. Assim, não seria necessária autorização para imagens captadas em lugar público,
bem como seria desnecessária para autorização para a veiculação da imagem de uma pessoa que se beneficia de sua exposição na mídia. Diante disso, podemos nos lembrar do caso em que um jornal de alcance estadual fotografou na praia uma mulher fazendo topless. A decisão do tribunal levou em conta o lugar público, não dando provimento ao pedido de indenização por danos morais à mulher que praticava o topless. Asseverava-se que o jornal apenas ampliou o alcance de uma cena que por si só já era pública. Devemos ressaltar, entretanto, que o caráter público do lugar, na lição de Schreiber, não pode, de modo algum, ser tomado como salvo-conduto para a captação de imagem. Deve-se examinar o contexto da imagem, a expectativa das pessoas envolvidas e o grau de individualização da imagem. É exemplar também o caso recente de um grupo de artistas que se mobilizaram na tentativa de impedir suas biografias não autorizadas. Dentre eles, o rei dos finais de ano, Roberto Carlos. No mesmo rol dos artistas, lembremos os namoros de Chico Buarque ou da Cicarelli, encobertos pelas águas do mar. Nesses casos, há que se averiguar se o fato deles estarem constantemente na mídia é suficiente para dispensar suas autorizações de veiculação de imagem. Se sim ou se não, a grande polêmica que se criou em torno destes casos mostram a necessidade de se rever novos parâmetros para o limite entre a liberdade de informação e o direito à imagem. Outro limite à veiculação de imagens visa proteger a identidade de crianças e adolescentes envolvidos em atos judiciais, policiais ou administrativos. A segurança é garantida pelo artigo 143 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mais uma vez, a tarde da censura protege a individualidade da pessoa humana. Para conversar conosco sobre esse e demais assuntos, teremos uma entrevista concedida pelo senhor Eduardo Cicarelli, redator do Jornal de Lavras. A legislação sobre os direitos de imagem traz algum obstáculo para a sua profissão? Muito obstáculo. Temos umas fotografias na Praça Doutor Hugo Silva, do movimento de carro, no horário de pico. E nessas fotos saiu a foto de um táxi. E o taxista foi na justiça, porque ele alegou que nós estávamos usando a imagem do carro dele, né, para ganhar dinheiro, no caso, fazendo um jornal. Mas, felizmente, a justiça, o juiz do Tribunal de Pequenas Causas, ele inocentou a gente. O senhor já teve problemas legais pelo uso indevido da imagem de alguém ou conhece alguém que já teve? Nosso problema maior são com familiares de bandidos, né, de traficantes, essa coisa toda que frequentemente entra na justiça para poder falar que nós usamos a imagem da pessoa, tal, que não deveria expor, a gente estava expondo a pessoa, tal. O sujeito é preso e você põe a imagem dele, ele tem 30, 40 anos, mas a família reclama, pede indenização. É complicado. Há algum tipo de procedimento usado pelos jornalistas para evitar problemas judiciais quanto ao uso de imagem de alguém? Por exemplo, uma briga na rua, uma briga de mulheres, por exemplo. A gente não vai pôr uma foto assim, né? Então a gente procura evitar esse tipo de coisa. O senhor acha que o direito à informação se sobrepõe ao direito à imagem? Realmente, eu acho que a informação teria que ter prioridade. No Brasil hoje nós estamos com esse problema, é que eu disse, né? Da indústria da indenização. São pontos que teriam que ser consertados. Uma imagem de um menor, certo, eu concordo, não deve ser vinculada. Concordo que existe uma lei para isso, né? Tem o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que não permite. Mas tem menor de 17 anos, que tem 1,90 m, que barbariza para todo lado. Você não pode nem colocar no jornal que ele foi preso, ele foi apreendido. Você não pode falar que ele é um bandido, ele é um menor infrator. E o sujeito tem 17 anos. Nós teve essa semana aconteceu um fato até bastante interessante. Em Varginha prenderam um rapaz que fez 18 anos agora. Ele foi preso pela primeira vez. Antes, ele tinha sido apreendido 71 vezes.